Alô? É isso aí? Fala, meus queridos, minhas queridas, todo mundo que assiste esse canal, vocês sabem quem eu sou, tô escutando o Liuzinho aí pra quem não sabe, tal, já falei sobre a musiquinha, mas o que eu quero falar pra vocês é uma coisa muito aleatória que aconteceu, que foi literalmente um patch note ter acontecido e eu não ter sido informado, ainda mais porque, né, não tem nada na minha caixinha de e-mail, né? Lembre-se de download, avisos importantes, né? Já teve aquela atualização de eventos, né? Que quando você atualiza a sua loja, quer dizer, atualiza seu jogo, você ganha os brindezinhos, né? Mas não foi o que aconteceu. Aí eu vi essa coisa maravilhosa aqui, né? Que foi lançada no dia 8 desse mês, muito tempo atrás. Eu ainda esperei que, sei lá, né? A cartinha tivesse, não sei, né? Caído na caixa de spam, não sei o que aconteceu. Mas enfim, o que acontece é que com a vinda, obviamente, do Fredrin, ou tio Fred, vieram os outros heróis. Né? Vieram todos esses heróis aqui também com uma atualização. E não foi avisado em cartinha, então eu estou aqui humildemente dizendo que vou fazer esse vídeo para vocês e falar as coisas que vão acontecer. Tudo bem, não vou escutar mais música. Vamos lá. Vamos começar com Vexana. A gente fala da Vexana inicialmente e quais são os problemas dela. Atualmente, o jogo roda muito de magos de controle que tem um alcance muito grande. E a Vexana acaba não tendo esse alcance muito bem, e ela acaba sendo aí um herói que não tem mobilidade. Atualmente a Parsa não tá tão chegada a isso, mas a gente sabe que geralmente se trata como uma Ivy, né? Porque a Ivy, por mais que ela seja imóvel, a primeira habilidade dela, se ela acertar, ela ganha velocidade de movimento. Então isso faz com que mais ou menos ela seja aí, tenha um pouco mais de mobilidade do que qualquer outro, além do alcance enorme que ela tem. Fora a ideia também dela ganhar um escudo enorme de ultimate, que vocês já entenderam, né? Mas vamos lá. Estamos fortalecendo a sinergia de Vexana com o seu morto-vivo, e abordando a incapacidade do Cavaleiro Morto-Vivo de herdar atributos da Duquesa. Tá, ajustes na passiva, otimizando o andamento quando o toque amaldiçoado é adicionado em sucessão. Tá, a otimização no caso seria que a passiva dela o pessoal não tava andando direito, né? Que é o Fear, né? Deixa eu ver. Vexana aplica a marca. Ah, isso aqui no caso é. Toque amaldiçoado, tá. Acho que a ideia base é quando o pessoal literalmente não anda direito lá, né? Naquele estado Fear, né? Que o pessoal, não se mexe tanto. Ok. Ou então, tipo, ou então é só, tipo, eles estão tipo, fazendo um bagulho mais limpo na olhada, né? Obrigado por não me mandarem uma notinha de pet notes. Eu fico muito feliz em não saber o que vocês estão falando. Porque isso aqui é muito mínimo. Mas ok, eu acho que a brisa é a seguinte. Ou eles arrumaram um controle de grupo, ou eles deixaram mais limpo a forma em que ela usa a passiva e dá dano aos seus adversários. Ponto. Isso aqui é só, tipo, é algo nada, então isso aqui não interfere em nada no jogo pra mim. Vamos lá, ajusta a terceira habilidade. Novo efeito, o Cavaleiro Morto-Vivo não retorna mais automaticamente para a Vexana quando ele está muito longe. Obrigado, isso é uma coisa. Essa é uma das piores coisas que já aconteceram com ela, no caso. Porque a brisa é simples. Imagina você ter comando, você comanda esse morto-vivo, só que aparece literalmente alguém, né? Na brisa assim, de literalmente te bater na porrada e você meio que precisa dele. Ou então você precisa fugir. Aí meio que ele só cancela o ataque do alvo e já teleporta, ou magicamente vem, tipo, em direção a você, porque ele não tem mais alcance. Ele fica meio que naquela zona de tipo, e aí, o que eu faço? Não tenho comando. Agora, pelo menos, ele. é, Tipo, não tem essa de retorno. Quero saber o que mais que eles vão fazer, na realidade, pra deixar com que ele seja mais móvel. Se deixar ele livre pra ele bater o quanto à vontade, isso era o que a Vexana precisava pra ser muito forte no jogo. Ponto. Porque literalmente ela vai, sei lá, continuando sendo mago de controle, pode fazer um secundário suporte, na realidade, de proteção, né? Aos carries, ao jungler, tanto faz, e deixar o morto-vivo batendo lá com a frontline, saca? Então isso é muito bom, eu gostei da ideia. Se for o que realmente aconteceu. Novo efeito. Vexana pode lançar novamente essa habilidade para chamar o Cavaleiro Morto-Vivo de volta ao seu lado. Ok, isso também é bom, porque aí já fica naquela brisa de, tipo assim, ele pode me defender e ele pode atacar ao mesmo tempo. Então eu só tenho esse padrão de comando, o que deixa ele mais dinâmico também dentro do jogo. Corrigindo um problema em que o Cavaleiro Morto-Vivo não podia herdar atributos de Vexana e seu dano foi equilibrado. Agora, causa menos dano no início de jogo e maior dano no final do jogo. Ok. Vexana invoca o Cavaleiro Morto-Vivo no local designado, causa 500 de dano aos inimigos atingidos todados para o ar. Tá, o Cavaleiro de Vexana juntará a batalha por até 15 segundos. Cada ataque dele causa uma base de dano, mais 5% do HP mágico do alvo, aos inimigos em uma grande área ao seu redor. Tá, não tá falando o que é isso aqui. Deixa eu procurar no... Cadê essa coisa? Aqui. Vem o cabelinho azul.
Vem aí, girl. Por favor, me dê um sinal. É dano de corte, ok. Dano base, ok. Dano custo de mana, tempo de recarga. Mesma coisa que o outro. Dano mágico não. Modo completo, não tá no modo light. Tá. A ideia inicial desses atributos que eles estão falando não tá claro pra mim. Agora causa menos dano no início de cor do jogo e maior dano no final do jogo. Esse aqui foi um nerf buff que eu vi aqui, ó. No próprio sentido do herói. Tanto que eu até tinha pegado aqui os heróis, vocês podem ver que antigamente, né, quando ela tinha lançado, o bônus de dano era 500, 600, 700, que manteve, mas o dano de corte era de 300, 375, 400, 450. Né? Agora, tá diferente. Vocês podem ver que o dano do corte no começo do jogo diminuiu para 225 e aumentou para 275. Mas o dano aqui em cima tá o mesmo. Ok? Deixa eu lembrar aqui. Ó. Teve muito nerf, porque, lembrando, ele tá batendo com 5% da vida também dos seus adversários por conta da última atualização que ele teve, tá? Então, basicamente, essa seria a ideia. Tá, isso faz com que ela volte ou permaneça, tal? Talvez. Eu acho que essa ideia teria que ser um pouco mais otimizada pra mim, entender melhor, como esse herói vai funcionar com a medida dele deixar o Golem bater, o morto-vivo no caso, e depois voltar, né, fazer tipo, esse caminho de ser mais controle dela, né? Como eles vão deixar esse trabalho de minion, etc, de controle ser mais interessante. Ok. Vamos ao Faramis. Faramis, aumentamos o alcance de absorção do fragmento de alma, ok, e agora estamos... Agora está aí a habilidade 3 no caso, agora esta habilidade pode ser lançada ao se mover, ok, e reduzimos o HP adicional da forma do espectro. No estado de espectro. Tá. Número 1. Aumentamos o alcance de absorção do fragmento de alma. Muitas vezes agora o Faramis está sendo utilizado na rota do meio, enquanto tem um suporte tanque lá sendo dedicado para ele. Porque o roaming dos dois fica muito interessante. Então, geralmente é tipo Faramis no mid e tem um Atlas como roaming. Só que alguns problemas em alguns matchups, em alguns estados de vida, ele acaba, né, sendo dependente para causar muito dano e para voltar mais cedo quando ele morre, a ter os stacks. Só que esses stacks, no caso, acabavam sendo da seguinte forma: ele batia no alvo, ele tinha que estar corpo a corpo. Então, basicamente, ele tinha que dar a primeira habilidade para encostar no cara, pegar a passiva dele, tendo uma troca que às vezes é injusta, ou então em algumas matchups as trilhas não são tão eficientes, ele ficava muito atrás quanto a isso. Então, eles estão dando, tipo, um aumento no alcance de absorção dessas almas. Então, a troca fica muito mais interessante, fica mais dinâmica para ele, então não é algo que pesa tanto. Então, ok, buff interessante, mas não que isso mude alguma coisa, ele ainda tá muito forte, então ok. Agora a estabilidade pode ser lançada ao se mover, ok. Isso é importante, isso mostra a qualidade da ideia do herói ser mais ser mais dinâmico e encaixado ao jogo, estado de jogo atual. Para quem não entendeu, é a mesma ideia do Saber antigamente, que ele não podia dar a primeira junto com a segunda. Né, ele dava uma conjuração primeiro, ele parava, fazia uma animação para depois ele ter a primeira dele, isso fazia com que ele perdesse tempo. E hoje em dia ele tá bem dinâmico a ponto de ele conseguir fazer a primeira enquanto tá na segunda, né, no corte dele. Então isso é muito bom. E reduzido o HP adicional no estado de espectro, que é basicamente isso aqui. Deixa eu ver se eu encontro então o tio Faramis. Tem que ser com letra maiúscula, né? Deixa eu ver. Faramis. Vamos ver quanto que ficou. Aqui, passiva e ultimate aqui. Ultimate, me dá ultimate. Ok. Vamos até o nosso queridíssimo Faramis dentro do jogo. Se falou que está reduzido, a gente vai saber agora. Vamos lá. Aqui, 700 mais 15%, na vida toda, 700 de vida mais 15%, 700 mais 15 e 5% do seu poder de HP adicional. Tá, baseado no poder mágico. HP adicional de 700, 800, 900, os 3 levels de skill. E o pulso de habilidade, aqui no caso é mana, né, e o tempo de recarga. Vamos ver se dentro do jogo mudou alguma coisa. Aqui, extra HP 400, 550, 700. No começo, lembre-se disso. Opa, errado. Deixa eu fechar isso aqui mais fácil. Vamos lá. Faramis transforma aqui, 700, 800, 900. Antes do começo era 400, 550, 700. Vocês já viram que tem uma diferença. Vou dar isso aqui pra cá. E agora tá 700, 800, 900. Acho que esse nerf, como não condiz nada, absolutamente nada, com números para me ajudar, eu acho que foi uma base de Early. Ou então só foi um nerf quando ele tiver na forma do espectro dele.
Cadê? Reduzido HP adicional no estado de espectro. Então acho que é ela na base dele. Se ele tiver com a primeira ativa, a ult dele dá menos vida pra ele. Só que não fala quanto, então eu não sei se esse nerf é tão prejudicial ou é algo que realmente impacta no dentro do jogo. Vamos lá. Melissa. Cara, Melissa, um hyper carry dentro de jogo, muito interessante. E tem muitos truques dela que são bem legais. Tipo o fator que ela não toma dano da armadura de lâmina se ela bater no... Como é que é o nome do bichinho? O Muddles dela. Então ela é bem interessante. Ajuste de estabilidade 1. Tempo de recarga de 7 segundos foi para 8.5 ou 7, então já teve uma diferença. Redução do tempo de recarga contra ataque do Muddles de 1.2 foi para 1.5, tá? Essa ideia de 1.2.5 é quando assim, quando ela acerta um hit básico no Muddles, a primeira habilidade tem o tempo de recarga nerfado, né? É reduzido na realidade. Então é algo que ajuda ela a ter essa mobilidade para kaitar seus adversários, muitas das vezes, né? Só que eles acabam, como isso é um buff bom até, eles aumentam um pouco desse tempo de recarga para que, né, no late game, mid late game isso seja muito forte, mas no começo do jogo não seja tão impactante. Ainda mais que no começo do jogo ela nem tem tanto poder assim, né, para ficar resetando toda hora. Mas vamos ver os efeitos junto a isso, ó. Aqui. Aumentaram minha velocidade de ataque por 3 segundos. Ah, isso foi meio chato, tá. Já que a habilidade não me fala nada, eu vou ter que fazer o fator. Estou triste com a vida e vou ter que ler aqui. Vamos lá. Aumenta a velocidade de ataque de 50, 55, 60, 65, 70, 75. Ok, isso é muito forte. Vamos lá. Qual é a ideia? Não tem scale, né? Então tá tudo bem. Não tem problema quanto a isso. Com agora essa ideia de ser 1.5 segundos de tempo de recarga, né? A habilidade, como vocês viram, antes era 7 em todos os níveis, agora é 8.5 para 7. Como a gente sabe, muitos carries não utilizam tanto de tempo de recarga, se não for no confronto sem fim, mas eu acho que ela não é um herói voltado muito para confronto, ela é mais base crítico, por assim dizer. Mas não que isso não se encaixe na build dela, pode se encaixar, obviamente. Mas ainda assim, ela não trabalha tanto com tempo de recarga, e agora sim, uma média de 1.5 segundos, né, fora o tempo que já decorre da habilidade, ela consegue ter essa mobilidade a mais, ok. Isso até que é bom, e isso escala pra ideia dela como Hyper Carry pra um estilo de mid-late game. Então, ok, um ajuste válido. Ajuste na segunda habilidade. Tempo de recarga de 1.5 segundos, tempo de recarga depois que Muddles desaparece. Né? De 7, vai para 7 ou 6 segundos, entra em tempo de recarga após o lançamento da habilidade. Qual era a brisa disso aqui? Geralmente quando você jogava o Muddles, você tinha que esperar a conjuração dele desaparecer ou morrer, para você ter de novo essa habilidade em 1.5 segundos de tempo de recarga. Então quando ele desaparecia, você contava um timer de tempo de recarga que dava em 1.5 segundos, aí ele desaparecia, né? Quer dizer, ele desaparecia, dava 1.5 segundos e você tinha a habilidade de poder jogar ele de novo. Agora é diferente. Agora, quando você usa a habilidade, enquanto ele estiver ativo, já está contando o tempo de recarga para você lançar o Muddles de novo. Fechou. Né? Entre o tempo de recarga após o lançamento da habilidade. Aí um custo de mana de 75, né, do level 1 até o 0, né, até ser 0 de mana no outro, vai de 60 para 10, o que é um buff, entre aspas, né? Também. No early game e um nerf mais pro late game, mas 10 de mana no late game não é nada para ela. Novo efeitos, Muddles desaparecerá mais cedo quando não houver inimigos ligados. Removido. A habilidade entra em tempo de recarga quando o Muddles desaparece. A distância de movimento de Muddles foi levemente aumentada. Tá, então aumentaram a conjuração de deixar ele mais rápido. Deram aí, agora o Muddles entra, o tempo de recarga de Muddles desaparecer, né? No caso foi removido, então, como eu já tinha explicado lá em cima, não sei porque eles não falaram isso antes, mas tudo bem. Que agora é a ideia de que quando ele desaparece, o tempo de casting, né, o tempo de voltar a habilidade de cooldown, ele é restituído, mas agora não acontece. Agora é simplesmente quando você lançar a habilidade, ele vai estar lá e já está contando o tempo de recarga. Então, sei lá se fazer tanto de CDR, dá pra usar Muddles 2 vezes. Mas eu acho que não seria o ideal pra ela, mas ficaria a dica, isso foi um nerf. Ajuste na terceira habilidade. Aumento de defesa quando a habilidade está ativa 3 vezes, vai para 5 vezes, tá. Pra quem não sabe, passivamente a Melissa ganha resistências, acho que é armadura e resistência mágica, né, quando ela está com pontos na sua ultimate ativo. Eu acho que esse efeito dobra, ou triplica, né, antes triplicava, quando ela abria a ultimate, então ela ganhava resistência. Okay? E agora esse buff aumentou, no caso, de 3 vezes, o multiplicador foi para 5 vezes. A gente pode até ver, na realidade, aqui, ó. Cadê? Me dê, papai. Aqui, ó. Nossa, passiva. A defesa física e mágica de Melissa é aumentada em 3. Aí, este efeito é aumentado para 5 vezes quando esta habilidade está ativa.
Então é algo que passivamente você já tem 3 pontos de armadura e resistência quando você já pega o level 4. Isso deixa você tanque? Não, obviamente. Mas isso faz com que você pelo menos tenha um pouquinho de defesa. Só que, tipo assim, exemplo. Quando você vai ser daivado na sua torre, etc., e você usa essa ultimate, mas você usa essa ultimate. Quando você vê uma Melissa usar essa ultimate e não é pra afastar alguém, ou então você pensa, cara, que moleque retardado, ele só gastou ultimate pra nada, eu nem cheguei perto dele. Exatamente é porque ele está se buffando, ganhando esses atributos a mais. Que antes era 3 vezes, agora aumentou pra 5. Então, exemplo, a defesa adicional dela era de 3, aí 3 vezes 3 dava 9, né? Então, level 4, ela, quando usava, já tinha 3 pontos de defesa para cada, ela ultava e ganhava 9. Agora isso mudou. De 3, como agora só aumenta o multiplicador para 5, agora ela ganha 15. Né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 foram 6 pontos a mais de defesa para os dois atributos. Essa é muita coisa. Pra você tem ideia, 15 a 20 pontos é o que o pessoal tem geralmente no começo. Né? Quer ver os status aqui para vocês? Geralmente, o começo de jogo, a defesa mágica, o pessoal tem 15. Base. 15 base. E ganham, tipo, 1 ponto de defesa mágica, 1 ponto, ou 3 pontos de defesa física, quando dá level up, quando upa. Vocês têm ideia que no level 1, é tipo assim, ela tem um poder de ter no level 4 o dobro de resistências normais do que a pessoa teria. Né? Então isso é muito forte, deixa ela muito tanque. Fora isso, a defesa física de 20, né? E aí ela aumentaria mais 15 pontos disso, óbvio que meio nerfado e tal, mas vocês entenderam mais ou menos a prática do que isso aqui interfere bastante no jogo. E isso escala para ela ajudar ainda mais no late game, que é uma função dela de chegar lá e ser hyper carry. Então já é uma situação em que o pessoal vai ter que pensar muito mais, porque ela vai ficar muito mais forte, porque ela vai ficar ainda mais resistente e vai poder bater mais por conta disso, né? Quanto mais a duração dela dentro de um jogo, com mais esses atributos de defesa, ou então pelo time dando suporte para ela vai poder bater mais, ou seja, ela vai poder estragar muito mais rápido uma teamfight. E também por mais tempo. Então, é simples. Então agora ela tem 15 no começo do jogo, 20 no seu level 2 da habilidade, e lá no final do jogo, no level 3, né, no seu level 8, no seu level 12, ela vai ter 5. Ou seja, 5 vezes 5, 5, 10, 15, 20, 25. Ela vai ter 25 de atributo no level 12. Deixa eu pegar e fazer uma conta rapidinha. Melissa. Com 2S, Melissa, né? Obrigado. Vamos lá. Ela tem 18 de defesa física, ok, justo. E ela tem 15 de defesa mágica. Ela ganha um crescimento de 3,35. Ela tem 65 de defesa no level 15. Ela vai ganhar no total 5 vezes 5, 25. 6, 7, 8. Ela vai ganhar 90 pontos de defesa. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o Uranus. Olha que diferença. Não me fala os atributos por completo dele, né? Ele é antigo. Tamus. Tamus é com Z ou Tamus? É Tamus, né? Tamus. Aqui, obrigado. O Tamus tem defesa. Ele tem 68 de defesa no late game, no level 15. No level 15, ele tem 68 no total. E a Melissa, ela literalmente tem 65. Ela tem 2 pontos a menos que ele. Lógico que eu não estou falando sobre crescimento de vida, estou falando sobre resistência no momento. E ela vai ficar com 90 de defesa, ok? Se ela apertar uma habilidade e ficar lá batendo livre. Vocês já entenderam o ponto que eu quero chegar. Isso faz ela voltar? Se o pessoal for inteligente e ler o patch note, eles sabem que ela vai ser um alvo muito mais prioritário, talvez, para chegar no late game. Só que é aquilo, ela ainda tem uma fraqueza muito grande no começo de jogo, no early mid game, né? Por mais que ela ainda tenha um clear wave muito interessante também, né, no jogo. Só que é aquilo, né? Como eu já falei para vocês. Isso aqui é algo, se for muito planejado, se a Melissa realmente chegar e for para um jogo que se estende para mid late game e tal, ela vai ser um terror, como já é normalmente. Só que o jogo não chega até lá, ok? Então, as famílias. Badang. Putz. Tem coisa para além. Vamos lá. Badang permaneceu em silêncio por um bom tempo. Estamos enriquecendo seus estilos de jogo para ajudá-lo a apresentar uma performance mais impressionante no campo de batalha. Tá. Isso aqui eu acho que é o famoso. Como é que eu posso dizer? Acho que a brisa disso aí é mais um buff nerf de ranqueada, solo kill. Chocolatinho.
Nham, 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 nham. Tá bom, vamos lá. Novo efeito. Na sua habilidade 1. Badang armazena 2 acúmulos dessa habilidade e restaura uma carga a cada 10 segundos. Diminui com o nível. Ok, padrão. Tempo de recarga de 7.5 segundos para 2 segundos, porque agora ele tem 2 stacks, então ele vai poder sim lançar essa habilidade 2 vezes, né? Tipo assim, não adianta nada ele ter 2 acúmulos de habilidade e entre uma habilidade e outra que ele pode lançar, já que ele tem acúmulo, ele ter 7 segundos de tempo de recarga. Não vale a pena. Então, tecnicamente tem 2 segundos para ele usar a mesma habilidade 2 vezes, mas o acúmulo é de 13 segundos, 10 segundos para cada uma dessas habilidades carregarem. Dano inicial vai ser nerfado, obviamente, então 250 400 para 210 360 e 90% de ataques. Nossa, aqui é. Opa! Para. Vamos com calma. Antes era 250 400 com 70% de ataque físico. Agora isso vai escalar com 90% de ataque, mas ele vai ter 210 360. Isso vai fazer com que ele cresça e tenha um probleminha muito gigante em mid-late game. Que ele já era forte. A gente já sabe como o Badang simplesmente chega em alguém que não tem escape, dá uma murada atrás dela e começa a macetar. Então isso é muita coisa já. Dano subsequente de 155 280, vai de mais 50% de ataque físico, vai para 115 215, ok, e 60% de ataque. Só nesse aqui já tivemos um buff de 7, 8, 9, 2, 20 pontos, e daqui de 50 para 60, 10 pontos. Já tivemos 30% a mais de dano de itemização, e ele perdeu um pouco de dano base. Só que o escala é aquilo. Quanto mais chegar numa medida de jogo, quanto mais itens você tem, mais força você acaba ganhando consideravelmente, não dependendo apenas de dano base. Então isso aqui foi estranho. A animação antes do ataque foi levemente reduzida. A animação antes do ataque, para mostrar. Como é que eu posso dizer? A animação antes do ataque foi levemente reduzida. Conjuração, como se fosse uma animação para conjurar. Então você vai ver com uma, tipo assim, vai ser menos perceptível para você lançar essa habilidade. Tá, vamos lá. Ajuste na 2. Tempo de recarga de 10 segundos para 9. Ok, um segundo a menos, lembrando que ele faz tempo de recarga. Removido. 40% do tempo de recarga da habilidade é devolvido se nenhum inimigo for atingido. Ok. Novo efeito. Lançar essa habilidade concede a Badang o escudo de 350 mais 600, mais 150% do ataque físico, que dura 5 segundos. O que ele tinha na ult foi para 2, né? Praticamente. Isso aqui era a principal habilidade, entre aspas, de mobilidade que ele tinha, né? Para se movimentar pelo jogo. Como a gente vê aqui, né? Badang avança na direção do alvo, causando dano físico, o inimigo ao seu caminho, enquanto ganha escudo. Ele para imediatamente após atingir o inimigo, empurrando levemente para trás, enquanto cria um obstáculo que dura 4 segundos atrás deles. Isso aqui praticamente era a ideia inicial dele ter um pouco mais de mobilidade, correndo pelo mapa, já que restituía 40% do tempo de recarga, ele já fazia tempo de recarga também na sua build. Mas agora é algo que ele vai ter cuidado, ele vai precisar de cuidado para fazer, porque ele não tem mais escudo na Ultimate. Ele tem escudo na sua segunda, que também deve ter um efeito a mais, se eu não me engano. Tá? Então. Quer ver? Tecnicamente isso aqui foi um buff que teve nerf no tempo de recarga e agora aumentou o escudo. A terceira habilidade vai ser nerf, né? Já que tiraram a ult para ir para a segunda. Não concede mais um escudo ao lançar, novo efeito. Badang ganha imunidade a controle durante toda a conjuração da habilidade, ao invés de quando o escudo estiver ativo. Então era algo que. Um dos principais problemas ultimamente do Badang era que quando ele ultava e ele fosse, entre aspas, bustado, ou o pessoal simplesmente comia ele na porrada, ele acabava perdendo uma habilidade importante, que era a sua ultimate, o principal foco de dano dele, porque o pessoal limpava o escudo dele com muita facilidade. Então agora que ele literalmente tem o tempo inteiro da habilidade, né, como forma de sem imunidade, né, sem imunidade de controle, ele fica mais tranquilo sobre isso e ele pode simplesmente fazer o combo dele normal antes como uma segunda e ult, né, que ele ainda vai poder absorver dano, mas ninguém vai conseguir parar a ultimate dele. Fora, acredito eu, supressão, que é o normal de tudo no jogo, que supressão é tipo o controle de grupo mais forte do jogo, nada para. Vamos lá. Duração. Tá. Dano inicial: 70 a 150, mais 50% do ataque físico, foi para 80 a 140, mais 54% de ataque físico. O dano da colisão, de 42 a 90, 30%, mais 30% de ataque físico, foi para 40 a 70, mais 27. Vamos lá. Inicialmente, a gente sabe que ele funciona com o número de socos. Né? Então, isso aqui é escalado, né? Número máximo de ataques de 10 foi para 9, ok, um nerf considerável. Aumentaram um pouco do dano dele no early game para nerfar um pouco no late, mas deixaram uma porcentagem bem leve de escalonamento dele. Tá? Isso não muda tanto.
Otimizada a lógica de mira automática, Ultimate terá como alvo o inimigo atingido pelo obstáculo por padrão, se for lançado dentro de 1 segundo após a segunda habilidade atingir o inimigo. Você ainda pode arrastar manualmente e apontá-lo para outros inimigos. Tá. É que com a ideia do ML de que você pode escolher até mesmo nas configurações que você quer bater no inimigo que está mais próximo, você quer bater no inimigo que tem menos porcentagem de vida, ou então o mais fraco da equipe. Então, sempre tem uma ideia dessa dentro do ML. Daí fica aí tipo, a critério disso. E como isso acontecia, naturalmente, exemplo, você queria focar o AD Carry, que você sabe que você vai boostar ele, só que você acaba focando o tanque e perdendo uma habilidade importante porque o alvo prioritário das habilidades comuns do ML são automaticamente né, nos alvos de prioridade. Então esse alvo de prioridade seria aquele que tivesse menos HP. Aí você matava o tanque e perdia pro AD Carry. Tipo, ou então você nem matava o tanque, porque o tanque é tanque, né? E aí o Carry te matava depois. Então eles ajustaram isso é bom para jogadores novos ainda assim, e para quem gosta mais de conforto. Esse nerf aqui é interessante, mas não vai tirar o potencial todo do Badang, porque o foco dele agora tá muito mais nas primeiras e segundas habilidades, o que faz com que a trade dele nos levels iniciais seja muito forte, além dos controles de grupo, né, que ele vai conseguir aí, tirar muita troca de soco com o pessoal. Isso faz com que ele entre no competitivo? Eu acredito que não, porque o Badang não tem outra forma de sustain. As trades dele são interessantes, sim, mas atualmente não é legal para ele a ideia dele querer trocar de repente com Uranus, com Esmeralda, que Uranus e Esmeralda se beneficiam muito de trocas, de trades, porque eles vêm com um emblema que dá ouro para ele quando eles batem no seu adversário. E o Badang, no caso, no máximo que ele poderia fazer para chegar numa XP, de repente, é fazer mesmo emblema que naturalmente o pessoal faz, né? Que é o de soldado para vampirismo. Eu esqueci o nome, na realidade, desculpem. Aqui, o Festival de Sangue. Então isso mais ou menos seria a ideia inicial, mas ainda assim ele não teria muita pressão de early game. Então ele sofreria muito de proxy até ele conseguir fazer um clear decente. Tá bom? Mas em solo kill eu acho que ele é bem tranquilo. E na jungle, deixa eu ver, na jungle talvez ele seja interessante. Ele vai ter agora uma forma de sustain na jungle com a segunda dele, que ele vai ter absorção, né? No caso do escudo dele. Então isso faz com que ele seja mais interessante. Vamos lá. Xborg, cara, o Xborg já é uma incógnita. Xborg saiu muito do competitivo porque eu lembro que ele ainda tinha muita ideia do 5-1-5 ainda, que ele tinha muita vida, e depois era tipo assim, ele tinha uma vida base, que era, sei lá, 100, e aí ele tinha um escudo de vida, né, dos mecânicos e do metal dele, que absorvia ainda mais vida. Aí eles nerfaram tanto a vida dele base e aumentaram muito o escudo. Então depois que ele acabava caindo e tal, ele acabava sendo boostado de qualquer jeito, né? Então ele tinha que voltar com as peças, etc. Vamos lá. Passiva. Xborg agora pode se mover livremente ao restaurar sua armadura de Firaga. Fígaro. Vamos ler. A armadura de Firaga herda 125% do seu HP máximo, do Xborg, ok. E recebe todo o dano por ele, enquanto estiver ativo. Quando a armadura é consumida, Xborg se desengata da armadura e gira em uma direção escolhida. Ele não sofre dano no processo. Quando Xborg está no seu estado de armadura, a energia dela é gradualmente regenerada. Quando a energia está cheia, Xborg equipa a armadura e restaura para 30% do seu HP máximo. Ok. O dano do fogo lançado para Xborg faz com que esse aqui é o dano verdadeiro, tá? Isso aqui é mais um ajuste de... como é que eu posso dizer? Tipo, normalmente a habilidade precisa se regenerar, então ela se regenera por natureza. Então isso faz com que agora ele livremente pode, tipo, ficar tranquilo, então não é algo muito... Pra mim isso aqui não foi nem um buff, tipo, é só um ajuste, tá? Que legal. Eles só estão tentando ajudar mais, deixando... É a mesma coisa que eu falei do Faramis / Saber, né? Que agora eles, tipo, eles podem usar habilidades sem conjuração, etc. Isso deixa o jogo mais limpo, deixa o jogo mais dinâmico, deixa ele justo pra, tipo, acompanhar os heróis do que a gente acompanha, tipo, hoje em dia. Pronto, é isso. Ok. Ajuste na primeira habilidade. Agora a primeira habilidade de Xbox se beneficia do seu poder mágico. Ok. Ok, isso é bom. Agora o Ultimate de Xbox também beneficia de poder mágico. Deixa eu ver aqui se tem. Tem, ok. 40% de poder mágico total. E a Ultimate vai de 90% de dano mágico total, ok. Por que isso acontece? Eu sei que o pessoal tem uma brisa meio louca da cabeça de fazer a Vara da Rainha do Gelo pro Xbox. Ok? Então 60... Nossa, será que ele vai ficar mais forte com poder mágico? 130, 90? Não, acho que não. Mas enfim. A ideia é que o pessoal gostava muito de fazer a Vara da Rainha do Gelo pro Xborg, porque contando como qualquer outra habilidade, ele acabava ganhando, ele dava lentidão nos seus adversários com a sua primeira,
a sua segunda e inclusive a sua ultimate, o que deixava ele fazer o trabalho de gap closer muito mais fácil. Então, se ele te acertasse um DPS, né, um dano por segundo do fogo, ele acabava literalmente chegando em você muito rápido e você, se você não tivesse mobilidade, obviamente, sofreria muito com isso. Só que é aquilo, né? É um item de dano mágico. É um item que tem muitos atributos. Quer ver? Ó. Lembrando que eu já fiz vídeo sobre itemização. E equipamentos. A Vara da Rainha do Gelo. Ela dá tipo 75 de poder mágico, roubo de vida mágico, 150 de mana, que não é nada pra ele, e 7% de velocidade de movimento. Ele se beneficiava literalmente disso aqui tudo, só da velocidade de movimento, porque ele não tinha dano mágico. Então esses 10% de roubo de vida mágico, acho que não era convertido pra ele. Não sei se agora eles também mudariam alguma coisa. Né? Mas ainda assim ele causava essa desaceleração, né? No alvo por 3 minutos, podendo chegar até 30%, e isso era muito forte pra ele, porque boa parte do meta atual se dá por mobilidade, então ele acabava sofrendo muito quanto a isso. Isso é bom, isso é ótimo. Agora ele pode se beneficiar desse item, tendo aí mais esse potencial todo, né? No caso, dano físico como dano físico, e deixa eu ver se é dano físico aí. De dano físico, deixa eu ver isso aqui. Tem alguma coisa que ele dá de dano mágico? Não. Mas ele dá dano verdadeiro. Será que o dano verdadeiro conta? Porque a ideia dele dar dano verdadeiro no, faz com que o dano mágico, entre aspas, seja algo bom pra ele se beneficiar, porque ele vai se regenerar por parte desse dano verdadeiro que ele cometeu. Ok? Então acho que isso aqui é um buff muito bom pra ele. Isso faz com que ele volte pro competitivo? Não sei, acho que não. Mas eu sei que o pessoal lá do Latam vai ficar muito feliz, porque eu lembro que tem um maluco lá que gosta. Então, isso aqui é bom pra ele. Xborg, deixa eu ver. Será Xborg não no competitivo? Acho que talvez dê. Mas se ele for, talvez, acho que na selva. Ou então se o regen dele tiver muito bom pra ele ir na XP. Porque querendo ou não, o Xborg tem muito mais mobilidade, ou tipo assim, alcance, na realidade, desculpa, que os atuais na XP. E ele, lembrando, tem essa regeneração. Então ele pode, de repente, fazer o Festival de Sangue, talvez, e combater o pessoal do outro lado. Mas a ideia dele seria como se fosse um Daroth. Ele praticamente trabalharia na ideia de forçar o adversário contra dano no early game, mas depois ele vai decair porque ele não é tanque. Ok. Vamos à Natália. Ai, ai, já tô até com medo quando eles vêm com esses ajustes todos aqui. Ajuste na passiva. Dano de ataque básico aprimorado, 250 a 120%. De ataque físico foi pra 200 mais 130. Tá, tiraram... Isso aqui foi nerf. Não entendi. O que isso aqui é ajuste? Isso aqui é nerf. Porque a gente sabe que, mais uma vez, o trabalho da Natália é simplesmente bater no early game. E se ela não consegue fazer o trabalho dela no early game, não tem por que ela tá no jogo. Mas eu acho que isso aqui é só no level 1. A passiva é só no level 1, né? Ou não? Natália, 15%, 200 mais 130%. O scale dele já mudou aqui, ó. 200 130. 250 para 120, depois para 200 130. 30% de lentidão por 0,6 segundos, marcando o alvo. Inimigos marcados, silenciados por 1 segundo. Oi? Ok. Ah, tá. É porque ela tem que gastar ultimate, agora entendi. Pensei que era passiva, né? Mas, tipo, eu lembro que tem que ser o combo pra silenciar o alvo. Vamos lá. Isso aqui é um nerf de early game. É tipo level 1. Mas lembrando que ela faz o item. Normalmente a Natália de primeiro item faz a Lâmina dos Sete Mares, geralmente, né? Tipo, só pra fazer o trabalho dela melhor. Então, isso aqui é um nerf, mas ainda assim ela continua bem forte, né? Depois que ela faz o item, ela fecha e escala bem. Quer dizer, ela não escala bem, ela faz o trabalho de early game até o early mid game dela muito bem. E depois ela fica splitando, porque é isso que a Natália faz. Ajuste na primeira habilidade. Dano base 210, 285 para 185, 260. Nossa. Novo efeito. Agora a primeira habilidade de Natália sempre desfruta do bônus de dano de sua passiva ao atacar um monstro da selva. Pera, tá me dizendo que... Olha como eu adoro quando vem uns patch note que ninguém explica nada. Tá me dizendo que, ou a primeira habilidade dela, o dash, né? Normal, que ela dá o corte. Ela vai ficar invisível ou a primeira habilidade dela vai causar o dano da passiva junto com a primeira? É isso que eu tô tentando entender. Porque se for o caso, ela já vai conseguir aplicar o Silence sem ultimate. Isso é bom. Ok. As meninas sempre desfruta do bônus de... Ou então isso aqui é tipo efeito passivo e agora todo o dano que ela dá vai ser literalmente da de passiva na selva. Aí acumula. Não sei. Vamos lá. Ajuste na habilidade 3. Ataque físico adicional.
De 20 para 50 vai para 15 e 35. Novo efeito, Natália armazena até 2 acúmulos da habilidade. O tempo de carregamento é reduzido em 100% nas eliminações de heróis e 50% nas eliminações de monstro. Cara! Uou, uou, uou. Eles estão acelerando. Agora eu entendi qual é a brisa que eles querem fazer. Eles literalmente estão acelerando o jogo de uma Natália que normalmente serve pra zoar o early game de todo mundo. Isso é bem estranho, mas tem uma lógica nisso. Qual é a brisa atual da Natália? A Natália é um herói muito forte que serve para early game pick-off e conceder visão aos seus adversários. E quando ela tem uma oportunidade de matar alguém e executar, ela vai lá e faz esse trabalho. Agora eles estão tirando um pouco desse dano base dela, mas estão aplicando combos a ela. Então, necessariamente agora, ela está tendo mais combos que dão dano, que são mais fortes, né, para esses combos, e estão dando ainda mais atributos para com que ela consiga finalizar o alvo mais cedo e sair. Porque muitas vezes o problema dela é que ela tentava um combo tal, aí matava um cara, né, e tipo, já acabou, ela não tinha mais ultimate. Ela precisava de 2 ultimates para conseguir combar alguém e depois ficava exposta. Agora, ela tem o trabalho de que, se ela finalizar o alvo, ela já tem uma ultimate para poder sair. Ou então para continuar uma fight e continuar resetando os alvos. Ok? Isso faz com que ela saia do competitivo? Não. O kit dela, tipo assim, o problema da Natália não é o nerf em si. O problema da Natália é o medo constante de você não saber onde seu inimigo está. Porque pelo menos contra a Selena você sabe que pode vir uma flecha abissal de algum lugar. E de onde veio é de onde vai sair o monstro que vai querer te bater na porrada. Então você sabe mais ou menos da localização. Mesmo que você entregue a sua flecha abissal, você entrega a sua localização. Então o pessoal sabe onde você está. E quando eles sabem que você está, é só mais ou menos fazer uma leitura de movimentação e aí já se ferrou, entendeu? O pessoal já lê o que a Natália consegue, ou o que a Selena consegue fazer. Agora a Natália não. Porque a Natália, ela literalmente está constante parada numa moita, esperando um alvo andar pra frente para ela dar um dano, que simplesmente são duas coisas chatas. Ou a Natália vai te matar e você vai perder o wave, ou ela vai te bater tanto e tirar tanto sua vida que você vai literalmente ter que ficar com pouco HP, vai ser forçado a voltar pra base, porque ou você vai tomar um dive e você vai perder o wave de qualquer jeito. Né? É mais vantajoso você pegar o abate, mas também é muito bom você tirar recursos de qualquer forma dos heróis inimigos. Então, essa é a ideia da Natália. Então, isso aqui foi um nerf até que interessante. Talvez o early game dela não seja mais tão chato, por assim dizer, né? O pessoal não tome mais tanto cuidado, tipo assim, vai tomar cuidado, obviamente, mas assim, não vai ser algo que realmente vai ser prejudicial pra eles. Óbvio que quando ela começar a pegar o primeiro e o segundo item, as coisas vão ficar um pouco mais diferentes, então isso aqui é um ajuste ok. E eu quero saber como é que vai funcionar no competitivo esses acúmulos, porque os acúmulos são bem interessantes. Vamos lá, tem bastante ainda. Nana. A Nana, pra quem não sabe, tá aparecendo um pouco lá na Malásia. Na Malásia contra heróis aí no meio, que são magos normais, né? Tipo magos do mid, que são corpo a corpo. Geralmente quando até mesmo acontece o Julian, então até ela que ela se vira bem contra a farsa, etc. Qual é a brisa dela? Vamos lá. Passiva, tempo de recarga de 120 para 150. Justo. Não são 3 minutos, mas já deu aí uma. Deixa eu ver. 3, 4, 5? Deu aí 2 minutos mais 30 segundos. Deu meio minuto a mais pra ela ficar em tempo de recarga com a passiva. Porque qual é a ideia base? Geralmente no meta atual a gente vê muita coisa relacionada a dive. E ela meio que se mantém muito tranquila quanto a isso, porque ela pode simplesmente ser chata no começo do jogo, ela pode muito bem abusar do game dela, de ser chata, de ser imponente, de toda hora fazer pressão no seu adversário, e só depois que ela meio que perder a troca e perder a passiva, ela fica recuada, né, fica tipo safe e espera a passiva retornar pra fazer a mesma coisa de novo. Então isso faz com que agora esses 120 segundos pra ela voltar mais cedo sejam ainda mais perigosos pra ela, porque ela vai ter que esperar mais 30 segundos de tempo base, o que o pessoal pode em 30 segundos fazer muita coisa dentro do jogo, né? Exemplo, em 30 segundos podem fazer uma call de tartaruga. Em menos de 30 segundos eles fazem isso. E aí fica a critério da Nana se ela vai ou não vai fazer, tipo, o posicionamento dela referente a isso. Ok. Na habilidade primeira, não causa mais lentidão aos inimigos. Isso aqui é meme. Isso aqui é meme. Isso aqui é meme. Terceira habilidade, o intervalo entre 2 ataques foi levemente aumentado. Ué, foi aumentado e é nerf? Isso aqui não entendi. Ah, o intervalo, ok. Então, entre dois ataques, deixa eu ver. Então, o primeiro vai, o segundo vai rápido, o terceiro demora um pouco mais. Acho que essa é a brisa. Tá, por quê? A Nana é uma maga de controle muito forte.
E é óbvio que a ultimate dela é algo que destrói uma teamfight se deixar. Ainda mais no meta atual, que praticamente todo mundo fica parado e quieto num canto, e lutas importantes são feitas antes ou depois de uma tartaruga e dentro de uma selva. E geralmente dentro de uma selva, o lugar é um pouco estreito, então o que funciona com que personagens como Ivy, Parsa, Nana, Julian ou qualquer outro tipo de dano em área funcione muito bem, porque esse a técnica, entre essas, muito boa, muito forte deles. Então, ok. Isso eu acho que isso aqui não vai fazer com que ela saia da Malásia, ou então troque o pessoal da solo kill. Eu só achei estranho que o pessoal tirou um pouquinho da lentidão da habilidade dela. Mas ainda assim, lembrando que a Molina já dá uma lentidão muito chata, né? Deixa eu ver. Se eu não me engano, ela já tem uma ideia meio chata sobre isso. Contato, se transforma o inimigo no corrigir, também causa nada de dano. 50% de lentidão. Ok, ó. Tipo, ela fica mais justa pro pessoal que meio que enfrenta ela, porque geralmente o combo era simples. Ela dava a primeira, acertava o alvo, porque o alcance da primeira habilidade é enorme, do boomerang dela, com uma anã, que ela é. Aí ela dava lentidão, jogava a Molina corria atrás do cara, porque ele já estava sob efeito de lentidão. Conseguia chegar no alvo, dava mais lentidão ainda, e a terceira, que é a Ultimate, literalmente já, tipo, esmagava o cara e já sabe o que acontecia. Então, era basicamente isso. Agora, ele está dando mais ou menos uma chance pro pessoal desviar um pouco dessa Molina e ser um pouco mais, né, forte, né, para que não sofram tanto quanto essa lentidão toda. Ok, normal. Acho que ainda tá. Tipo, ela ainda é tranquila sobre isso. Gord, cara, quanto tempo que eu não vejo o Gord? Desde a última vez que ele foi mudar um pouquinho da passiva dele, né, do dano verdadeiro e tal, que ele pode conjurar agora as habilidades na sua ultimate, que eu lembro que eu tinha falado sobre. Vamos lá. Gord está lutando para segurar seus inimigos. Ok. Estamos aprimorando sua passiva, permitindo com que ele inflija lentidão maior com acertos de várias habilidades. Ok. Lentidão de 30% foi para 20%, mas a duração de meio segundo foi para 1. Ok. Agora, um novo efeito é que a lentidão pode acumular duas vezes. Uou. Isso aqui mudou. Tá. 30 para 20, então a ideia inicial, né? 30 vai ficar 2 segundos e pode acumular duas vezes. No caso, fica 1 segundo, mas pode acumular duas vezes. Então, constante, ele acaba ficando mais tempo na lentidão. Então, se acumula, então praticamente com 2 segundos. A ideia base. Olha a ideia. Ele agora vai ter 40% de lentidão nos seus adversários, enquanto ele consegue causar um combo junto com a ultimate. Então é algo que você. Isso ajuda ele a ser um pouco mais garantido no pick-off, por assim dizer. É o efeito finalizador e pick-off para os seus aliados. Lembrando que ele já tem ainda controle de grupo na sua bolinha lá. Lembra que ele paga de LeBron James, dá um basquete no pessoal? Então, isso aí já ajuda também na questão do pick-off e na finalização. Por quê? Porque se ele já gastar um combo no cara, ele tem lentidão de 20%, e ele conseguir acumular isso pra 40 e jogar, tipo, 40, isso faz com que a primeira habilidade dele fique mais fácil dele acertar do controle de grupo e aí faz a finalização. Ou vice-versa, porque depois no final é só ele ter tempo suficiente pra garantir com que o cara fique preso em tempo na ultimate dele pra ele garantir a eliminação. Ou então no time dele chegar. Porque ele acaba sendo forte por conta disso, e lembrando que ele tem um dano verdadeiro também. Então já é outra história. Tá. Isso faz com que ele volte? Não. Atualmente, o único defeito dele é que a ultimate dele deixa ele muito exposto. É diferente de uma Ivy, né, que a gente já falou que ela tem escudo e tem um alcance muito maior, e diferente, de repente, de uma Parsa, que ela tem mobilidade para poder fugir se algo acontecer. Entendeu? Quase a mesma coisa a Ivy, que ela tem a primeira que ganha velocidade de movimento. Ele não. Ele só vai, tipo, se alguém chegar nele, ele morreu. Praticamente, se ele não for esperto. Vamos ao Julian. Mais uma vez, é o quinto, quarto pet que eu vejo que estão matando o Julian. Pra quê? Não sei. Ok, vamos lá. A força de Julian permaneceu sendo reconhecida desde o início. Estamos acertando o dano dele no início e no meio do jogo para evitar com que ele se torne uma bola de neve facilmente e fique fora de controle. Então, os 3 danos que eles tomaram aqui, das habilidades normais, não são aprimorados, ok? São habilidades base. Do patch passado, a gente tinha falado sobre os nerfs que ele tomou nas habilidades normais, aprimoradas, né? Ué, pera. Ah, não, são aprimoradas, de novo. Dano contínuo da primeira habilidade aprimorada. 80 pontos, 200 foi para 65, 185, mas acho que o scale continua, né? 145. Deixa eu mudar aqui. É, ó, 140%. Ok. Total, né? 380 total, mas acho que aqui é a base aqui, ó. 65 mais 30% de poder mágico total.
Caminhos acelerados por um segundo. Ao atingir o inimigo, não seja um minion, ao lançar essa distância mágica, as foices continuarão a voar. Tá. Fora o dano, esse aqui é o dano, mas no caso que foi nerfado foi o DPS, o dano por segundo, né? Que as lâminas ficam girando. Que ele lança a habilidade, quando ele lança ele já causa dano de base ok, e depois ele fica lá dando DPS e lentidão nos adversários, tá? Dano contínuo da segunda habilidade, 102, 150 para 90, 130. Ok, isso vai bastante. Tá, ele tem 20% de scale, mas ainda assim é uma habilidade que ele só foge. Não é tão utilizada assim, né, pra luta. E a terceira, 80, 112 para 64, 96, mas ainda assim, ainda tem o poder de 100%. Inimigos que ainda estiverem na área de duração da habilidade receberão 255 de dano adicional por serem lançados ao ar. Tá. Ainda assim, o dano dela tá muito forte. Ainda tem o scale, né, no caso, muito forte. Então é simples, eles não querem deixar com que o Julian seja aquele tipo de personagem que early game seja dominante. Porque não é o trabalho dele, visto que ele já tem um late game muito forte. E o scale dele já é bom, porque tecnicamente as habilidades que ele tem dentro do jogo fazem muita coisa. Ele tem uma terceira que é zoneamento, ele tem uma primeira que é DPS, ele tem uma segunda que é escape, né? Então, e isso acaba sendo um combo dele muito rápido. Então ele tem essas facilidades de fazer esse combo e meio que isso volta rápido pra ele, né? Ele não é dependente de ataque básico muitas vezes, então é muito mais a estratégia dele. Além dele ser um ótimo iniciador também, né, com essa terceira forma muito forte. Então é sempre contando com o combo do time que ele dá. Faz com que ele saia do competitivo? Não. Acho que ele ainda assim é muito forte, como eu já disse, né? Ele é um iniciador muito forte e ele ultimamente faz tipo 1 a 2 itens de dano, realmente dano mágico, e o resto ele faz tanque, né? Como off-tank normal, que a gente sabe. Opa! Thanos está derretendo em sua rota no início de jogo. Estamos retirando um pouco do seu poder básico, de sua primeira habilidade, para esfriar as coisas. Esfriar, né? Entendeu, né? Porque ele é tudo das lava louca aí da cabeça. Vamos lá. Dano base, 150 para de 150 300 foi para 120 270. E o tempo de recarga de 2 segundos foi para 3. Tá. Isso faz com que o early game realmente dele não seja tão forte. O pessoal vai pensar 1 segundo a mais na primeira habilidade. E ainda teve um nerfzinho até que de 30 pontos no começo do jogo e 30 pontos no final do jogo. Então, lembrando que ele dá DPS, então é só a ida, no caso é a ida do projétil, né, o dano base da ida. Depois do DPS se mantém o mesmo, né, fora a lentidão. Então a ideia principal é que pelo menos ele use mais essa habilidade, né, de controle para ficar engajando o pessoal, trazendo eles para próximo, porque realmente o foco dele não é essa primeira habilidade. O foco dele, o mais chato, é a passiva, porque ele dá muito dano verdadeiro e isso faz com que ele escale muito bem. Então a primeira é só uma habilidade que ele ganha mobilidade, né, normal, uma habilidade de mobilidade, fora também de controle se ele acertar um adversário. Então, isso aqui não faz com que ele saia do competitivo. É só uma coisa para deixar ele um pouco mais justa, ter um pouco mais de cuidado na hora que ele for fazer o proxy, de repente. Ou então que ele não fique sendo muito assim. Ele sai do top pro bot em segundos. Saca? Ele sai da XP pra Gold em questão de segundos porque ele joga a lâmina dele meio que, sei lá, uns 30 graus. Não sei se 30 graus aqui, mas 10. Meio que pra cá, percorre, tipo assim, ele joga a habilidade pra cá, ele corre esse tempo todo com velocidade de movimento, depois, enquanto ela estiver voltando, ele ainda tem esse potencial de corrida, né? Que é uma habilidade que ele ganha. Então, enfim, isso não tira ele do jogo. Tá tranquilo. Karina. Karina está abrindo caminho sem esforço para a vitória com 3 lançamentos de habilidades ou menos. E tá errado, ela é uma assassina, ela tem que fazer esse tipo de coisa. Vocês já viram o Saber jogando? Ele precisa de uma ultimate e ele só precisa da primeira ativa. Como é que é? Ele precisa dar um dash, uma primeira ativa e uma ultimate. Entendeu? Só que é óbvio que ela é diferente porque ela reseta, né? Mas vamos lá. Estamos reduzindo seu dano no início do jogo para garantir com que ela chegue ao final do jogo de forma justa e honesta para o assassino. Porque assassino não tem que chegar no mid late game sendo forte. Já convenhamos nessa parte. Né? Já falamos sobre isso. Ajuste na primeira habilidade, que é aquela... acho que é... Como é que é? A dança da... É a dança? Dança das lâminas, isso mesmo. Dança das lâminas. Dano base 180 a 255 foi para 150 a 225. Tá. Isso é bom. Isso até que é ok. Mas lembrando que o forte dela sempre vai ser o dano verdadeiro. E ajuste na terceira habilidade, que é a sua ultimate. Nossa, tiraram 100 pontos de dano dela. Mas escala muito bem, no 160 de poder mágico. Tá. Qual é a ideia disso aqui? Lembrem que a Karina Tank já parou de ser usada. O pessoal parou um pouco da ideia da Karina Tank. E voltou a fazer ela como AP. Amém, né? Tava na hora, né? O pessoal já tava chata nessa Karina Tank enchendo o saco de todo mundo. Agora, ela tem uma preocupação maior, que é que ela não tem mais resistência. Então ela meio que decai sim no mid late game, porém ela... Quer dizer, ela não tanca mais no mid late game, só que ela ainda causa dano. Então ainda é uma situação dela que ela consegue sim resetar em fights.
Só que é aquilo, né? Se ela for pegar fora de posição, etc., ela vai sofrer e vai ser punida de qualquer forma. Isso influencia em algo? Tecnicamente não. O early game dela vai continuar ainda sendo muito forte. Óbvio que aquelas execuções que ela faz sempre da dive no level, quando ela pega o level 4 na rota inferior. Talvez seja algo que possa sair vivo, talvez, mas ainda assim, se sofrer muita pressão antes, ele vai ser executado de qualquer forma. Então, o early game dela ainda continua sendo muito bom. E lembrando que ela escala também por causa que o pessoal voltou a fazer AP com ela. E isso não vai influenciar na vinda ou volta dela do competitivo. Esse nerf não é tão ruim assim. Tipo, para um pouco da pressão dela, mas lembrando que o dano verdadeiro sempre vai ser forte. Que inclusive já tinha sido nerfado, mas ainda assim tá forte. E o scale dele aumentou, tá? Lembra disso. Aumentou pouco, mas aumentou. Pra ela continuar sendo chata. Cecilion, por favor, me fala alguma coisa interessante. Para o mago de fim de jogo, Cecilion está lançando uma grande sombra entre o campo de batalha desde o início com seu alto dano. Estamos atraindo um pouco do seu impacto de morcego de volta para a caverna. Nossa, isso foi legal. Isso foi legal. Esse duplo sentido. Ajuste na primeira habilidade, dano base de 100, 250, foi para 85, 235, tá. Tecnicamente, ele não precisa disso. Como é que eu posso te dizer? Tipo, no early game até que eu entendo. Porque se ele já escala e continua escalando e atacando e 100% pra cima, ele acaba sendo muito forte, de qualquer forma. Então, é só ele estacar. Essa é a principal força dele. Então, eles não precisariam nerfar a ideia dele de 250 no late game. Eles poderiam só nerfar o early game. Podia colocar de 85, podia colocar 80, 70, que ainda assim ele continuaria sendo muito forte. Seria só como o time dele reagiria à situação dessa. Que se eles sabem que ele tá nerfado, então eles precisam de mais tempo para ele alcançar o poder dele no jogo. Que geralmente fica em torno de 3 ou 4 itens e bastante stack. Eu não sei o número exato de stacks, mas ele vai estacando. Ok? Ok. Tira ele do competitivo? Jamais. O cara é bom. Nossa, tem bastante, hein? Nossa, o vídeo vai ficar longo, tá? Vamos lá. Season 25. Estamos restringindo o acesso de Franco à sua ultimate para dar aos oponentes a chance de revidar. Ué. Ajuste na primeira habilidade. Agora revela brevemente a posição do alvo atingido. Tá. Revelar ao alvo geralmente funciona da seguinte forma: se ele grabar alguém, vai dar a visão do cara, de quem ele tá puxando. Porque geralmente o problema é o seguinte: ele puxa alguém, ele não sabe quem puxou. Né? Tipo, ele pegou de repente o tanque do outro lado. E aí ele puxou ele pro seu time. Só que ele não sabia disso. E aí ele, tipo, além de fazer isso, ele gastou um flash pra trazer o inimigo mais próximo do seu time, entendeu? Então é basicamente uma brisa dessa. Então ele acabava sofrendo muito quanto a isso, então agora isso meio que mudou. Porque agora, se ele saber se ele focou um alvo prioritário, ele achou isso, ele pelo menos tem a visão do cara. Ou então, geralmente, quando uma pessoa tem visão do time, né, quando um inimigo dá visão, ele dá a visão de quem tá perto. Então, automaticamente, talvez isso aí seja a brisa dele também ter um pouco mais de visão quando ele faz isso. E o tempo de recarga, 45,35 para 55,45. Tá, aumentaram 10 pontos em todos os níveis dele. Foi um nerf forte? Não, sendo considerável. Porque ele ainda continua sendo o principal foco do Franco é acertar gancho. Isso é um nerf muito alto para quem literalmente não sabe puxar o adversário, né? E meio que só depende da ultimate. Então isso sim vai ser um grande nerf pra quem faz esse tipo de coisa. Mas pra quem é bom de gancho, isso aqui não interfere em praticamente nada da vida deles, porque o bom é da pick-off dele. Ele é pick-off. Ok? Tira ele do competitivo? Não. Porque o pessoal lá de fora gosta muito dele, independente. Atlas está constantemente subindo de nível desde o ajuste de sua passiva, que é muito bom. Estamos diminuindo um pouco a força dele para dar aos outros ataques mais tempo de jogo, aos outros tanques mais tempo de jogo no campo de batalha. Tá. Ajuste na passiva, 25,60, 20,45. Nerfaram muito, tá? Nossa. Tá, qual é a brisa do Atlas? A passiva dele, quando você usa uma habilidade, ele fica com aquela área de congelamento em volta dele. Enquanto ele tiver com essa área de congelamento, além dele congelar no adversário, ele também ganha status. Então esses status, no caso, seriam desses números aqui, que eram antes, que era 25,60, né? De defesa, acho que era defesa híbrida, se não me engano, não? Aqui, ó, Atlas ganha 20,45 de defesa física e mágica adicionais quando a respiração gélida está presente, que é basicamente a ideia dele ter a fumacinha em volta dele. No early game isso não impacta tanto, mas no late game faz com que ele não seja tão forte, tão abuser como ele era antigamente, né? Que praticamente ele ignorava todo mundo, ele dava segunda, ignorava todo mundo, tancava demais, depois ele dava terceira em alguém com flash e era isso. A vida dele tava ótima.
Ok, ajuste na habilidade 1. Dano base, 230, 430, 215 e 390. Tá, isso faz com que o push dele no começo do jogo seja um pouco fraco, mas não que seja impossível dele poder ajudar seu time. Isso só faz com que, tipo, eles só estão tentando tirar um pouco mais do dano base dele. Pra que, tipo, os outros tanques acompanhem, tipo... Mas eu quero saber quais os tipos de tanque que eles estão pensando que devem acompanhar ele. Tipo, sei lá, Baxia, mas Baxia nem é tão preocupação deles. Vou ter que dar uma olhada aqui. Deixa eu ver, Tigreal. Talvez o Tigreal, ok. O Akai nem tanto. Minotauro, acho que o Minotauro seria uma ideia legal. A Ruby nem tanto. Calma, Ruby nem, disse que a Ruby nem tanto. Uranus, não. Masha, nem ferrando, porque a Masha dá um pau nele. Edith, talvez, porque lembrando, acho que a Edith teve buff recente, então acho que é uma medida interessante. Hilda nem tanto. Não, talvez. A Hilda até que ajuda, porque lembrando, né? A Hilda decai muito no mid late game. A Lolita, talvez seja uma impressão. O Grok nem tanto, que ele já tem muita defesa. Talvez o Beller, que o Hylos, né? Pra, tipo, pelo menos dar chance pra eles combaterem. Né? Chance, lembrando disso, chance. Faz com que ele saia do competitivo? Não, ele ainda é muito forte por causa do controle de grupo dele. Vamos lá, Johnson. Johnson está causando estragos demais, zunindo pelo campo e esmagando vítimas frágeis. É hora de pisar no freio. Ok, é hora de pisar no freio. Em seu poder bruto de meio ao fim de jogo. Habilidade: dano base de 300, 500, foi para 300, 400, e dano contínuo base de 60, 60 para 60, 80. Nossa, isso aqui foi um nerf bom, tá? Tá, qual é a brisa? Eu sei que a brisa dele é porque quando ele tem uma conversão. É quando. Isso aqui é. Tá, não é esse. Ah, não, é o scale dele na realidade, desculpa. Quanto mais defesa ele tem, ele converte isso como se fosse dano mágico. Então, esse é o poder dele. Quanto mais vida ele tem, mais ele converte. Isso é forte? Até que mais ou menos. Mas, querendo ou não, o Johnson no mid late game, ele já faz uma itemização muito forte de vida, muita resistência, então faz com que isso aqui não seja muita coisa. Ele vai continuar sendo forte contra esses alvos. O problema mais chato do Johnson é que às vezes ele fica um pouco previsível quando ele gasta a ultimate dele. Então, ele vai lá, fica rodando o mapa, depois ele tenta achar um alvo e é isso. Ele percorre 40 minutos de mapa para a ultimate dele voltar o tempo de recarga, né, 45 segundos, e depois ele bate em alguém, dá controle, joga mais um combo, ulta de novo, comba e faz a mesma coisa. Então esse era o poder dele. Então pensem que isso aqui é duplamente, tá ligado? Tivesse 500 duas vezes e 80 de DPS duas vezes, entendeu? Isso faz com que ele saia do potencial agressivo dele? Não. Ele ainda vai continuar sendo forte. Eles só estão tentando maneirar um pouco da dor que o AD Carry vai sentir por ser pego fora de posição. O que é algo muito comum em ranqueada. Mas geralmente competitivo o pessoal toma mais cuidado e realmente está mais preocupado. Então, ok. Isso aqui é mais ranqueado. Ling, ok. Ling tá querendo voltar, mas o pessoal tá querendo que ele se ferre mais, né? Então, vamos ver o que tá acontecendo aqui, né? O passarinho azul, onte. Oh, que lindo ele. Está correndo solto com sua soberba habilidade de leveza. Em vez de enfraquecer suas ferramentas de mobilidade, estamos diminuindo sua durabilidade para torná-lo mais vulnerável em batalha. Ok. Tiraram 2, 3, 4, 5, 6, 7. 50 de vida do filho da mãe, cara, no level 1. Nossa, isso é bastante, tá? É tipo cerca de um auto-ataque a mais, saca? Uma habilidade, tipo, meia habilidade a mais pra dar dano nele pra ele morrer, entendeu? Que você precisa. Crescimento de HP de 145 pra 110. Nossa! Uou, 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 uou. Gente, isso aqui é muita coisa, tá? Ele se ferrou. Nossa, isso aqui... Tipo assim, por mais que ele tenha muitos meios de escapar com o Ultimate, isso faz com que ele tenha menos vida e menos potencial agressivo, porque ele acabou sendo nerfado demais, então não é algo legal, tá? E ainda mais o crescimento dele. Isso faz com que talvez alguns matchups voltem a ativa sobre ele. Mas ainda assim, é muita coisa, cara. Ele perdeu muita coisa. Nossa, cara. Nossa, cara. Tô triste por ele agora. Mas eu acho que isso aqui faz com que ele saia? Talvez não. Porque talvez faça com que outros assassinos ganhem mais visibilidade contra ele. Como eu disse, né? O matchup talvez muita coisa aconteça. Mas até lá, isso aqui não faz com que ele tire do jogo. Ele ainda tem um kit muito forte de mobilidade. Então, é isso. Aqui, eu tinha falado isso aqui ontem na BRL, pra quem assistiu. Que agora o feitiço Purificar e outras habilidades de saída de controle podem remover corretamente a marca aplicada por Wanwan. Todo mundo sabe que quando a Wanwan aplica a passiva, né, dela, no caso, né, destaca, né, as suas Bestatang, etc. Ela destaca o bagulho da Bestatang dela, os pontos frágeis, né, alguma coisa assim que eu lembro. Ela consegue ultar. Só que se você tirar esse efeito antes, ela meio que, se eu não me engano, ela perde o efeito da ultimate. Se eu não me engano. Então isso faz com que o pessoal seja um pouco mais justo de ter a trazer talvez uma estratégia contra ela.
Eu não tô com ideia agora pra saber quem tira controle de grupo. Fora a própria 1-1, que na segunda dela ela estoura, né? Estoura e sai de qualquer tipo de controle de grupo. Então, isso seria uma ideia dela. Então, no confronto direto de 1-1 contra 1-1, que eu não tô vendo outra situação que isso se encaixaria, a 1-1 nerfa a 1-1. Né? Tipo, na 1-1 é counter de 1-1. Mas agora o Purificar realmente faz um outro trabalho. Não sei se isso vai ser o suficiente pra, tipo, o pessoal querer trazer Purificar contra 1-1, porque já é algo muito estranho. Né? Tipo, no matchup, realmente o pessoal, tipo, em confrontos direto com ela, o pessoal usa flash, ou usa até mesmo inspirar, porque eles precisam trocar, ou precisam se esquivar de muita coisa. Então, não sei se isso aqui ajudaria em alguma coisa. Mas é algo que, de repente, vai que, né? Isso não faz com que ela. Tipo, isso não muda nada na vida dela. Nada. Vamos lá. Para dar aos oponentes de Yin uma chance de revidar no seu domínio, estamos enfraquecendo os efeitos de controle da sua segunda habilidade aprimorada, enquanto aumentamos o tempo de atividade da habilidade como compensação. Ok. Tempo de recarga da segunda habilidade. 13 e 10 segundos foi para 12 e 9. Ok, um buff na realidade muito bom. A duração do atordoamento da primeira habilidade aprimorada de 1.25 para 1 segundo. Reduzida levemente a distância de repulsão da habilidade aprimorada. Levemente reduzindo a distância. Tá, reduzindo a distância no caso, ok. Quais são os problemas do Yin? O Yin atualmente ficou muito trouxa, por assim dizer. Porque ele acabou perdendo muita força. Né? Depois que o pessoal meio que começou a entender a brisa dele de como funcionam as habilidades e o combo dele. Porque geralmente a situação mais chata do Yin é a seguinte: o combo dele. Porque geralmente é sempre a mesma coisa. O Yin aperta a primeira, né, ele usa a primeira, ganha velocidade de movimento, usa a segunda, alcança o alvo porque ele já tem velocidade de movimento, ele atordoa o alvo, e já que ele atordoou, automaticamente ele já chama pro X1 no seu domínio. Aí ele dá a segunda habilidade de novo, causa mais controle de grupo e começa a macetar na primeira pra finalizar. E aí ele mata o alvo e reseta, aí ele sai do mundo do domínio e já tem as habilidades de novo pra dar a segunda e aí chegar nos caras de novo pra fazer a mesma coisa que ele fazia dentro do domínio. Qual é a brisa? Isso faz com que ele tenha um pouco mais de mobilidade pelo mapa, inicialmente. Mas isso faz com que pelo menos o pessoal seja um pouco mais justo. Porque, cara, é muito chato tu ficar literalmente dependendo de um combo desse. Né, que geralmente é assim. Se o Yin acertar o controle de grupo dentro do domo, ele mata o alvo. Se ele não acertar, ele cobra, o pessoal que tá lá dentro consegue comprar um tempo absurdo com que ele não faça absolutamente nada. E aí ele não consiga resetar e o pessoal já tá esperando ele na saída pra dar uma porrada. Entendeu? Só. Isso faz com que ele volte? Poxa, eu acho que ele já devia ter voltado faz um tempo. A força dele. Pera aí, tá pronto. A força dele de começo de jogo é muito boa. Só que o pessoal acabou manjando um pouco. Só que se ele ainda souber jogar melhor do que o pessoal que já sabe jogar contra ele, ele continua sendo um alvo muito forte. Eu acho que ir na roaming muitas vezes pode ser até uma opção viável. Não tô louco, lembre-se disso. Porque ele faz com que, pelo menos, ele tire um pouco da força do time adversário, reduzindo o inimigo. Né? Então, tirando um alvo do time adversário, isso faz com que seu time tenha mais vantagem sobre, porque seu time vai continuar com a mesma composição. Né? Seria só a falta de um tanque bem suporte ali e tal. Mas de repente, exemplo. O alvo mais forte e prioritário do time inimigo é o Ling. Então ele vai lá, usa ultimate no Ling, e isso faz com que seu time tenha mais tempo de fazer um objetivo, de finalizar seu objetivo. Você meio que faz uma troca com o Ling dentro do seu domínio, e aí já sabe, né? Se ele trocar, fazer muita dano sobre o Ling, ele acaba perdendo muita força e vai ter que recuar, e ele acabou fazendo o papel dele de tirar o alvo dentro do jogo, o que faz com que ele seja muito forte. Então, essa é a brisa pra mim. Isso faz com que ele volte pro competitivo? Já devia ter voltado, na minha opinião, mas não é assim que funcionam as coisas. Harrit, ok, faz tempo que eu não vejo um Harrit. Apareceu na BRL, levemente apareceu no começo da NPL 2, mas vamos ver. Estamos aumentando a capacidade de combate de Harrit no início ao meio do jogo, reduzindo o custo de mana da sua segunda habilidade. Tá. Ajuste na primeira, dano subsequente de 540 a 940 foi para 590 a 940. Ok, dano ajustado de acordo. Dano ajustado de acordo. Tá. Mesmo scale, aumentou um pouco do dano base para que ele fique um pouco mais forte nesse começo do jogo. Tá. Ajuste na segunda habilidade, dano base 200 a 350. Foi para 225 a 350. Ok, aumentou 25 pontos. Vamos ver o que mais. Escudo base 150 a 350, de 185 a 310. Aumentou bastante. E o custo de mana, 45,70 para 40,55, tá. Como a gente sabe, o Harrit é um
Spellcaster. Né? Ele literalmente fica jogando habilidade pra lá e pra cá rapidamente. Fora a Ultimate, que faz com que isso seja muito mais fácil e prático pra ele. Ele acaba sendo um alvo muito chato quando ele começa a acelerar no começo de jogo. E o pessoal tá dando uma base um pouco mais sólida para ele ter um early game um começo meio de jogo muito melhor. Isso faz com que ele seja um pouco mais chato, mas é aquilo. Ele tem prática, para mim, ele tem quase o mesmo problema que a Lilia, né? A Lilia. É a Lilia? A anãzinha lá. Eu sempre esqueço esses termos lá porque eu confundo ela com a Layla, na realidade, desculpa. Porque pra mim o nome em inglês, o termo é praticamente a mesma coisa, mas enfim, a Lilia. Porque a Lilia, no caso, ela decai porque o personagem que ela tá contra, né, o herói que ela tá contra, acaba, né, tendo mais alcance, aumenta dano, então fica mais fácil pra ele acertar mais habilidades na Lilia antes de acontecer alguma coisa. E o Harriet é praticamente a mesma coisa. Só que a única diferença é que ele tem muito mais mobilidade que uma Lilia. Então o pessoal que não tem, de repente, um gap closer, ou de repente que não tem uma forma de controle de grupo muito forte para parar um Harriet, para que ele pare de ficar pulando que nem um filho da mãe, ele acaba sendo muito mais forte com isso. E isso dá uma base um pouco mais forte para ele nesse late game, porque no late game ele acaba brilhando um pouco também, por conta da sua ultimate. Então, ele mid game ele já é ok, mas no late game ele acaba sendo um pouco mais chato se ele conseguir bater livre. Então são coisas que, tipo assim, ele incomoda muito um jungle adversário, ele incomoda muito um tanque adversário por conta disso, que ele fica lá desviando e pulando pra lá e pra cá, que é uma coisa muito chata, ok? Isso faz com que ele volte pro competitivo? Talvez, talvez. Né? Porque custo de mana, então ajuda ele a puxar o wave mais fácil. De repente ele vai pra Gold Lane e consegue também uns matchups bem interessantes. Né? Dá uma força pra ter mais um AP no jogo. Então isso talvez ajude. Vamos lá. Martis. Quem deve estar feliz é o Mars, né? Vamos ver. Agora as lâminas duplas de Martis são infundidas com a potência no meio e no final do jogo. Dano dos 3 primeiros ataques, 200, 250 para 75% de ataque físico adicional, foi para 225, 300 com mais 120 de ataque físico adicional. Uou! Isso é forte, tá? Uou! Isso é muito forte, porque essa aqui é a principal habilidade dele de foco, não? Que é o giro, né? Que praticamente ele causa dano, né? Causa dano nos seus adversários, não toma controle de grupo e ainda assim, tipo, dá controle. Né? Que é muito fácil, né? Ficar puxando o alvo pra lá pra cá. Então isso é muito forte. Aumentaram isso ainda, e o scale também. Não é à toa que eu tava vendo o Mars ontem brincando, se divertindo jogando com ele, né? Contra os Squish da DMX. Tá. O Martis, vamos ver. A força dele vem muito de execução. E no papel atual de jogo, é meio difícil ele conseguir executar alvos quando uma linha de frente que ele tem que enfrentar é muito pesada, como tanques. Então ele acaba perdendo um pouco desse potencial. Mas é aquilo, né? Se ele conseguir alguns resets na sua ultimate, ele acaba ficando um potencial muito forte. E ele é muito bom se ele fizer isso. Dando essa força a mais nesse começo de jogo, faz com que talvez ele seja um pouco mais. Se sobressaia um pouco mais sobre esses tanques. Talvez. Mas ainda assim ele tem muitos outros problemas que. Né, tipo, ele depende muito de. Como é que eu posso dizer? Cara, ele é ótimo como controle de grupo, mas eu acho que ele ainda assim. Isso faz com que ele seja muito mais forte e tragam ele de volta para o roaming. E não necessariamente para a função de, de jungle ou XP. Porque pelo menos ali na roaming a gente sabe que ele dá muito controle de grupo, ajuda a puxar a wave. Se ele pegar alguém fora de posição, tipo uma Hilda, ele vai macetar, independente de que estado de jogo ele esteja. E eu acho que ele também com uma minimização um pouco tanque, também seja forte para ele conseguir aí fazer chatear bastante os adversários. Então acho que talvez aí a gente. Talvez será que a gente vai ver ele na MPL? Tomara, velho. Isso aqui eu nem vou falar nada, né? Vamos ver, vai. Um pequeno aumento de dano para ajudar o Lucard a fazer a transição de mais suave para o final do jogo. Tá, 250, 270, 350, 370, tá. 20 pontos. Aumentaram 20 pontos aí. Da primeira e da habilidade da segunda dele também 20 pontos, tá. O Alucard, o único problema dele é que se ele tomar um controle de grupo ele só para, e ultimamente tem muitos heróis melhores do que ele para ser escolhido na selva. Então, mais uma coisa que é só voltada pra, tipo, literalmente pra quem gosta do herói e é voltada um pouquinho mais pra ranqueada e não pra competitivo em si. Mas ainda assim é um buff interessante. 20 pontos ainda assim é muita coisa. Ainda mais com o scale dele. 110% de scale e 120 scale. Isso aqui é bastante coisa. Vamos lá. Benedetta, ok. Uma coisa interessante. Estamos aumentando um pouco dos ganhos de Benedetta com equipamentos orientados a danos. Você já vê que eles dão, tipo, uma farpa. Porque eles sabem que o pessoal que usa a Benedetta ultimamente tá usando ela como off-tank. Então eles fazem, tipo, sei lá, machado sanguinário e o resto eles fecham, tipo, tanque.
chocolatinho. Vamos lá. Ajuste na primeira habilidade. Bônus de ataque físico de ataque inicial, 60 foi para 70. E bônus de ataque físico, ataque subsequente, 70 para 80. Eles aumentaram cerca de 20% dos 10% em cada lado. O que antes ela dava 60, 70. Lembra que ela dá um corte para frente, depois ela recua e dá um corte reto, forte. Agora foi para 70, 80. O que é muito forte, isso ajuda bastante na vida dela, porque, essa é a principal skill dela, né, fora a skill de mobilidade. E também, né, tipo, literalmente é uma das... Praticamente é um dos ataques finalizadores dela, que ela simplesmente vai dar no final do combo junto com o executar lá pra ela garantir alguma coisa. Ou então junto com o caçar. Ponto. Isso faz com que ela volte competitiva? Cara, praticamente ela já tá. Né, a ideia principal dela, como a gente já falou. Só que o pessoal pelo menos tá dando um pouco mais de força pra ela... O pessoal fazer as tendências de continuar fazendo dano pra ela, e não esse tipo de coisa. Talvez com isso, esse buff, o pessoal pense duas vezes e comece a fazer um pouquinho mais de bruiser pra ela. É uma situação que ela faz um pouco mais de dano e tem a vida. Tipo, sei lá, fazer um machado sanguinário, fazer um machado de guerra, fazer um... De repente, vai, sei lá, lâmina do desespero e depois fechar com vida. Tipo, sei lá, fazer um crepúsculo e depois algum item defensivo que ela queira, entendeu? Isso faz com que ela fique muito mais forte também. Quem mais? Edit. Cara, mais uma vez, Edit. Ó, um buff, dois buffs, três buffs, só no último lá que ela tinha recebido primeiro. Mas aí você tomou 3 buffs seguidos e ninguém tá usando ela. E eu já falei que ela é muito forte. O pessoal não sabe disso. Fortalecimento anterior não foi tão eficaz quanto esperávamos. Então, aqui está a segunda rodada. Toma, você vai engolir a minha Edit porque eu quero que você jogue com ela e ela vai ficar forte. Mas quando você gostar dela, a gente vai nerfar ela. Praticamente é isso que eles estão tentando dizer. Ajuste na primeira habilidade. Tempo de recarga de 10 e 8 segundos, levels, né? Os 5 levels, 5 ou 6 levels que tem no jogo. Foi pra 8.5, 6.5. Cara! Lembrando que essa primeira habilidade, se não me engano, é do Palace, né? Ou será que mudou aqui? Ó, 5 segundos isso aqui é 8.5, tá vendo? Mudou aqui. Foi na pancadaria catastrófica. Pancadaria ótima. Pancada catastrófica do Pylax. Pilax, do Pylax. Tá. Qual o problema atual da Edith? A Edith, atualmente, ela tem um problema que ela precisa se expor muito para conseguir fazer o papel dela, que é macetar os adversários. Né? Ou então, pelo menos, causar algum tipo de controle de grupo. Ela tem muitas mecânicas interessantes com o Flash, só que o meta atual a gente sabe que o pessoal usa muito de avançar, né? E algumas vezes as coisas dela ficam um pouco óbvias. Exemplo, o tempo que ela demora de casting até ela socar o chão, o tempo que ela tem de dar o dash em cima de alguém e puxar pra trás. Mas a gente sabe que existem muitos combos interessantes, né? Como a primeira Flash, que já faz um engage muito forte, ou a segunda e traz o alvo pro seu time mais ainda e joga ele pra trás, né? Que são os dois combos de edit que a gente sabe que existem. Né? Ou bugs, não sei como é que vocês chamam, mas geralmente eu falo de cancelar a animação. Isso faz com que ela volte pro jogo? Cara, isso já devia, eu já falei, já devia ter voltado pro jogo faz muito tempo. Só que ela ainda continua tendo esse pequeno problema, de ela ser muito previsível muitas vezes, mas o principal foco dela é que ela escala muito bem pra mid late game. O que faz com que ela seja muito forte mesmo. Coisa de que ela converte toda a defesa e vida que ela tem pra dano no final do jogo e ela consegue sim solar o pessoal com facilidade, com tanta velocidade de ataque e dano base que ela tem, naturalmente, e ela escala. Ok? Então, pra mim, eu queria muito ver ela voltar pro competitivo. Eu vi ela muito aparecendo, acho que umas 2 ou 3 vezes na Indonésia, mas ainda assim não foi, tipo, o foco dela não foi tão forte. Então, parece que temos mais alguém aqui com 3 buffs recentes, não é mesmo? É, rapaziada. Estamos fortalecendo o dano de ataques básicos aprimorados de Amon para torná-lo um assassino corpo a corpo mais adequado. Show! Bônus de poder mágico do ataque aprimorado de 90 para 115%. Tá. Quando eles querem tornar um assassino mais forte, eles não dão scale pra eles. Eles não dão base. Por quê? Porque tecnicamente o dano base é o que faz com que eles dominem o early game, que praticamente é trabalho de assassino. Você não vê um assassino que começa a trabalhar o jogo depois de 3 itens. Você começa a ver um assassino que trabalha o jogo no começo, que ele já tem um dano base muito forte, e quando ele fecha uma lâmina de 7 mares no mínimo. Eu sei que o Amon é dano mágico, mas estou dando um exemplo. Então isso é aqui a fortificação deles. Então eles aumentando o scale só fazem com que ele fique forte depois que ele fechar alguns itens. Ok, isso é interessante. Então, tecnicamente, quando ele começar a fechar, vai. De repente, o Ceifeiro da Calamidade, exemplo,
ele agora fique um pouco mais forte, porque ele vai ter aí um total de 15% a mais de dano na sua passiva, fora os outros buffs recorrentes de antes. Isso é muito forte e o pessoal deve agregar muito mais na ranqueada, né, que o pessoal gosta de escolher coisas aleatórias. E eu espero muito que o Amon apareça também no competitivo, porque ele também é uma chateação muito grande, porque ele pode funcionar que nem uma Natália. Né? De questão de o pessoal não saber às vezes onde ele tá. Óbvio que o pessoal sabe onde ele tá por conta dos buffs que ele tem que fazer. Então, tecnicamente, se não tiver nenhum buff na rota superior dele, na selva, da parte de cima dele, ele só deve estar na parte inferior. Então o pessoal sabe mais ou menos que ele pode gankar o bot e o mid, entendeu? Mais ou menos esse é a leitura de pathing do adversário. Mas ainda assim é algo que, na hora de um gank, isso mude um pouco, né, sobre a situação. Então, isso faz com que ele apareça no competitivo? Acredito que não, mas eu acho que isso aí faz com que ele tenha força para ser mais chato na ranqueada. Ok? E só. Ladies and gentlemen, esse foi o vídeo sobre a atualização que não veio. Né? A atualização do dia 8/8, que não recebi uma cartinha sobre isso, mas eu aprendi, pelo menos eu sei que tem coisas aqui. Então, se tiver algo que mudou dentro da selva, ou então coisas da característica do jogo, ou então dano de repente do Lorde, eu não sei se aconteceu porque não me deram isso e não tem explicação sobre. Ok? Lembrando, tá aqui, ó. Lembrete do download geralmente fica aqui e não tá, né? Triste estou. Mas é isso. Pessoalzinho, muito obrigado a vocês que apareceram e estão aqui comigo. Uma horinha de vídeo, acho que é justo para todos os patch notes que eu já falo com vocês. Tamo tranquilo, tamo favorável, tamo suave. Até a próxima.